Legal, vamos lá. Então, estamos aí. O pessoal vai acompanhando. Já estamos os 4 colegas. Vamos lá. Pessoal, a nossa lista de questões de hoje, você deve ter recebido aí, a gente começa com esta questão. Com base no conceito de hardware e software, analise as afirmativas a seguir. Então, questão analisando assertivas, que a gente tem que ir um a um, vendo o que está certo e está errado, e aí achar aquela que bate aqui com as alternativas. Mas já tá boa, né, Eda? O software básico de entrada e saída, BIOS. Deixa eu ver uma coisa, detalhezinho aqui. Quem está com o áudio aberto? Pronto, fechou. O software básico de entrada e saída, BIOS, é gravado na memória ROM. Ok. Assim, não é possível desinstalar o BIOS no computador, apenas atualizá-lo ou modificar as opções permitidas. Qual é a ideia? Esse programinha, essa tal de BIOS, é um programa que vem gravado de fábrica. Realmente, né? Não é a ideia de você desinstalar, gravar outra informação, não. É claro que a reprogramação da BIOS, uma coisa mais técnica, até é viável, mas pensando no usuário, realmente, nós não vamos nem desinstalar, né? O que pode ser feito é mexer, modificar a ordem, modificar algumas orientações da sequência que ele segue para inicializar a máquina, por exemplo. Mas daí tem muito a ver com o setup. Então, a BIOS, em um determinado momento, ele busca informações no setup, como data do sistema, horário, como aonde ele vai achar o sistema operacional, né? Se no CD, se no disco rígido, se no pendrive. Então, essas ordens podem ser mexidas, ok? Mas eu diria que realmente, né? Você desinstalar, não. Né? Você vai poder atualizar para novos procedimentos, né? Tornar ela mais moderna, até muitas vezes economizando bateria ou algo assim, ou modificar as opções permitidas. Ok. Se está ok, olha lá. Então a minha dúvida é, somente a 1 ou a 1 e a 3? Veja, o touchpad está aqui meu notebook. E a tela. Está aqui o teclado. Geralmente nesta área tem uma espécie de uma telinha com os botões que vai funcionar como o teu mouse. Então você vai com o dedo, mexer por aqui, né, o ponteiro do mouse. Esse é o touchpad. Veja, a ideia do touchpad é funcionar como um mouse. E aí é apenas entrada. Não tem nada de saída. Ok? Apenas entrada. A 2 tinha que estar errado, né? Tinha, porque não tem alternativa 1, 2, 3. Não tem alternativa 1, 2. Ou é 1 sozinho, ou é 1 e 3. Então, a 2 tinha que estar errado. 3. A menor unidade de medida do computador é o bit, que é o tal do dígito binário, que é representado por 0 ou 1. 0 desligado e 1 ligado. Agora, se eu juntar 8 bits, eu vou ter um byte. Sim, uma sequenciazinha de 8 bits forma um byte. E com um byte eu consigo representar um caractere. Um caractere, é um caractere qualquer, um número, uma letra, maiúscula, minúscula. Lembra da tal da tabela ASCII? A tabela ASCII, que tem 256 posições. Pois é, vai do 0 ao 255. É quantas sequências 8 bits podem formar. Ok? Correta 3. Sendo assim, quem está certo aqui na parada? Letra D de dado. Questão número 1, letra D de dado. Ok? Vamos lá? Bem, vai falando. Se tiver qualquer dúvida, levanta a mão ou manda lá no chat, né? Manda no chat a sua pergunta. Perfeito? Então, seguindo a nossa ordem, questão 1 é sobre hardware, questão 2 é sobre Linux.
Cara, essa é uma questão que eu sempre falo para o aluno. É a questão que, se cair em prova, a maioria se sente perdido. Perdido. Não sabe nem por onde começar. A explicação para resolver essa questão é o seguinte. O Linux, assim como o Windows, ele é multiusuário. E aí, eu, sobre a minha conta, sobre o meu usuário, eu vou ter acesso a algumas informações e eu posso, de repente, querer compartilhar essas informações com terceiros. Esse compartilhamento funciona assim, eu vou determinar permissões. O que essas outras pessoas podem ou não fazer. As permissões vêm sempre em 3. Permissão de leitura, permissão de escrita e a permissão de execução. É o tal do R, W e X. Read, Write, Execute. Ok? Bem, quando eu quero dar a permissão, vai aparecer a letrinha. Quando eu não quero, vai aparecer um hífen, como se eu estivesse negando, desabilitando aquela permissão. Legal. Além disso, você vai ver que a sequência de RWX, ela vem em três blocos, dizendo o que eu, como usuário, pode fazer, o que o grupo ao qual eu pertenço pode fazer, e o que os outros que não fazem parte desse grupo podem fazer. Então vamos dar uma olhadinha ali. Eu diria que, isto aqui, essa primeira sequência, RW hífen, isso aqui é o que o usuário pode fazer. Esse RW hífen é o que o grupo pode fazer. E esse R hífen é que os outros que não fazem parte do grupo podem fazer. Então, você vai lembrar o usuário, grupo e outros. Professor, e esse Dzinho? Esse D no início indica que é um diretório. Se fosse um arquivo, em vez do D, apareceria um hífen. Podia aparecer um F de file, né? Não, aparece um hífen. Esse hífen confunde muita gente. Mas você tem que lembrar que a ordem sempre começa por R, então a sequência começa por aqui, ó. Essa outra letra é para dizer se é um diretório ou se é um arquivo. Ok? Então, fazendo a leitura aqui, eu diria que o dono pode ler, escrever, mas não pode executar. O grupo ao qual ele pertence pode ler, escrever, mas não pode executar. E os outros podem só ler. Não pode nem alterar, nem escrever, nem executar. Tá, mas na verdade, a questão não pede uma leitura das permissões. A questão pede uma transformação. Transformação desse formato, porque ele chama de formato octal. A gente chama de formato octal porque a representação vai de 0 a 7. Vai de 0 a 7. Então, você vai ver, vamos botar aqui, ó, R, o W e o X. Entenda, se o X estiver ativo, ele vale 1. Se não estiver ativo, ele vale 0. O W, se estiver ativo, ele vale 2. E se não estiver ativo, ele vale 0. O R vale 4 ou 0. Então eu tenho que pensar aqui, ó, o que eu tenho? R, W. O X não está ativo. 4 e 2. 4 e 2 forma 6. Então, o usuário, 6. Veja que o grupo é igual. É igual. R dado traço. Então, mais um 6 na parada. E os outros não pode, não pode. Só pode o R. Só o R podendo é 4. 4. Então, como é que a gente ficou? Como é que ficou as permissões no formato octal? 664. 664. Ok? Resposta, letra B de bola. Cara, essa é uma questão divertida, legal. Opa, Roberta tem uma dúvida. Vamos lá, vamos lá. Eu lembro que já teve outra questão que em vez do D na frente tinha alguma outra coisa. Aí quando você falou agora do D, eu não, meio que...
Um traço. E em vez de ter um D, se tiver um traço, Traço. trata-se de permissões que você está dando a um arquivo. Ah, tá. D são permissões que você está dando a um diretório, mas o traço estou permitindo a um arquivo. Tá. Lembrei. Tá bom, Ok? obrigada. Tranquilo. E aí, pessoal? Beleza? Podemos seguir para a próxima? Letra B de bola. Vamos lá. 3. Assinale a alternativa que contém a fórmula correta da função C no calc em sua configuração padrão, para expressar a seguinte regra. Veja, se o conteúdo da célula A1 está em jogo, for maior do que 20, ultrapassou. Vamos pensar. Pontos na carteira. Né? Pontos na carteira. Se você tiver mais do que 20 pontos na carteira, opa, ultrapassou. Agora, mais do que 20. Se você tiver entre 1 e 20, você vai dizer, atenção. Agora, se tiver 0 ponto na carteira, legal. Ok. Vamos imaginar que não tem aqui a possibilidade de números negativos também, não fala nada. Tá? Vamos pensar em cima das situações que ele está propondo. Então, é óbvio que eu vou fazer uma função C. Isso é certo. O que a gente consegue lembrar? Que a função C, ela tem 3 argumentos. 3 argumentos. O primeiro argumento é uma pergunta, o segundo argumento é o caso verdadeiro e o terceiro argumento é o caso falso. Só que você vai ver que uma pergunta leva você a 2 situações. E aqui eu tenho 3 situações. Ou um ultrapassou, ou um atenção, ou um ok. Sendo assim, veja, eu tenho que ter uma função C dentro de outra função C. Aqui nós vamos ter um encadeamento, um aninhamento de Cs. Dá uma olhadinha na letra D de dado. D de dado. Ou então na A. Na A. Eu diria que são situações que não existem. Não existem. Por quê? Porque eu tenho uma pergunta, eu tenho um caso verdadeiro, eu tenho um caso falso e tem mais um aqui de alegre. Eu tenho a pergunta, eu tenho o verdadeiro, eu tenho o falso e tenho mais um de alegre. Não existe isso. Para ter uma terceira situação, eu tenho que ter uma outra função C. Uma outra função C. Então, eu diria que A e D, você já pega e risca. Agora, dá uma olhada. Letra B. Letra C. E letra D. D não, perdão, E. A E, por exemplo, tem 3 funções C. Será que precisa tanto? Vamos ver. Se o A1 for igual a 0, se der ok, se for atendido, né, verdadeiro, ok. Agora, se não for igual a 0, eu vou perguntar, ele é maior ou igual a 1? Atenção. Veja, se for 30, se o A1 tiver 30, concorda comigo? 30 é igual a 0? Não, vai cair aqui. 30 é maior ou igual a 1? Sim, vai cair no atenção. E não deveria. Deveria cair no ultrapassou. Então, a estrutura da função tá furada. Sobrou o quê? B de bola e C de casa. Vamos dar uma olhadinha, ó. Olha na C de casa. Se o A1 for 0, já sei. Entendi. Ok. Agora o A1 não é 0, o A1 é 30. 30 é maior ou igual a 1? Atenção. Te pergunto, quando vai cair aqui no ultrapassou? Tá? Porque se ele não é 0, teoricamente ele é maior do que 0. Maior ou igual a 1. Ele vai cair sempre aqui, no atenção. Não ficou legal. Vamos dar uma olhadinha na letra B de bola? Pessoal, para resolver questão como essa, o ideal é você colocar valores. Se o A1 fosse 30, se o A1 fosse 10, se o A1 fosse 0, testa. O A1 é igual a 30.
A1 é maior que 20? 30 é maior que 20? Sim, ultrapassou. Boa. O A1 é igual a 10. 10 é maior que 20? Não, vai cair aqui. 10 é maior ou igual a 1? Sim, cai no atenção. Boa, funcionou. Vamos fazer o último teste? O A1 é 0. 0 é maior que 20? Não, cai aqui. 0 é maior ou igual a 1? Não, cai no OK. Veja, os três valores que eu testei, na letra B, funciona bonitinho. Bonitinho. É o tipo da questão que eu começo eliminando letra A, começo eliminando letra D, porque estaria dentro de uma estrutura furada. O que sobrou, dá valores para um e testa. E testa. Não tem nenhum outro tipo de erro, vamos dizer assim, né? Ponto e vírgula, as aspas, o parênteses, o resto está tudo bonitinho, ok? O resto vão ter que testar. Legal? Tem mais uma dúvida aqui? Vamos lá. Tipo de questão enrolada. Eu falo que, ó lá, Luiz Júnior, né? Polícia Militar, a última prova, essa aqui são 3 Cs, né, que apareceu ali. Um C dentro de outro C dentro de outro C. Tá furado. A resposta certa tinha 2 Cs. Na prova da PM anterior tinha 4 Cs, um dentro do outro. Ali sim, Roberta, ali sim, era questãozinha enrolada. Ok? Essa aqui eu falo, dá para tirar de letra. Bem mais tranquila. Beleza? Vamos lá. 4 Cs, esse é um bom desafio para a gente exercitar. De repente, né? Na próxima maratona eu coloco essa da Polícia Militar, que eram 4 Cs, um dentro do outro. Vai ter que ter tempo e paciência para resolver. Vamos para a próxima. Questão número 4. Essa na turma presencial até comentei com os colegas. Quem curte muito esse tipo de questão é a tal da ESAF. ESAF. A ideia de você converter, transformar texto em tabela ou tabela em texto. Aqui, veja. O texto a seguir, tá vendo o texto aqui, ó, fundo, mar, 19, abril 19, né? E aí alguns fundos, alguns percentuais, e ele vai transformar esse texto para esta tabela, O texto a seguir foi utilizado no LibreOffice Writer para gerar uma tabela por meio do recurso converter texto em tabela. Nessa opção do diálogo, quando você seleciona e pede para converter texto em tabela, vou lá no menu tabela e lá eu tenho o recurso converter texto em tabela. Ele vai aparecer uma caixa de diálogo. Essa caixa de diálogo pergunta: o que você quer usar como separador? Porque uma tabela, a princípio, tem várias linhas e várias colunas. Ele entende que uma nova linha é o Enter. Toda vez que foi dado o Enter, é uma nova linha. Mas ele quer saber como entender, como interpretar que eu tenho que passar para uma outra célula. Como passar para outra célula? O que você quer usar como separador? Aí o cara tem que olhar para o texto original. Olha lá. Fundo, ponto e vírgula. Mar 19, ponto e vírgula. Devante sólidos cash, ponto e vírgula. 0,50%, ponto e vírgula. Pode ver. O que está definindo, o que está comandando, que terminou aquela célula e vai passar para outra, é o tal do ponto e vírgula. Então, você vai usar como separador de texto. Tabulação? Não. Tabulação, eu teria um avanço, né? Um avanço de um dado para o outro. Eu vou usar o ponto e vírgula. A marca de parágrafo é se a pessoa usasse o Enter. Cada vez que foi dado o Enter, ele pularia para uma nova célula. Não é o caso. Eu vou separar o texto usando, por exemplo, um espaço em branco. Se fosse o espaço em branco, ele ia atender isso aqui numa célula, sólidos, outra célula, cache, outra célula. Ele ia separar pelos espaços em branco.
e separa o texto automaticamente? Não, não. Eu estou definindo qual é o separador. O separador para nós é o tal do ponto e vírgula. Pode ver. A cada ponto e vírgula, ele pula e joga o conteúdo para outra célula. Resposta aqui para nós é B de bola. Onde é que eu encontro isso? Vai lá no menu tabela. Lá no menu tabela você encontra desde criar uma tabela ou transformar esse seu texto em uma tabela. Converter texto em tabela. Ok? Boa. Vamos lá. Tranquilo até aqui? Vamos para a questão número 5. Essa aqui tá de sacanagem. Essa aqui, se o cara não tá atento, ele se atrapalha. Adriana, olha a Adriana aqui, ó. Ó, essa aqui é a Adriana. Tá? Vou até um vestidinho da Adriana, ó. Adriana está enviando um arquivo por e-mail do seu cômodo de trabalho para o Carlos. Então, enviou, olha o Carlos aqui, ó. Olha o Carlos. Enviou um e-mail para o Carlos. Ok? Carlos recebeu esse arquivo corretamente. Ok, Adriana. Obrigado, valeu. Carlos recebeu corretamente e salvou na sua máquina. Salvou esse anexo, esse arquivo que ela mandou, na sua máquina. As etapas realizadas por Carlos. O Carlos está recebendo. Sacanagem, ele inverteu. E a Adriana está mandando. Quem manda faz um upload. Quem recebe, né, faz um download. Então, né, quem envia faz um up. A Adriana fez up. Carlos fez down. Só que aqui na hora ele não perguntou Adriana e Carlos, não, perguntou Carlos, download, e Adriana, upload. Então, no finalzinho ele perguntou, respectivamente, e trocou a ordem. Então, você tem que pensar que o Carlos fez a baixa, download, e a Adriana fez o envio. Resposta, letra C. Letra C. Essa eu tenho certeza que se a pessoa não está atenta, ela vai se atrapalhar. E tem, né? E tem a alternativa para o contrário, ó. Letra A, né? Tem a alternativa para o contrário. Então, essa aqui, a banca está explorando o quê? Né? A falta de atenção do aluno. Legal? Tranquilo? Primeira prova vencida. Lembra? São 6 provas. 6 provas. 30 questões. 5 já foram. Vamos para a próxima? Dúvidas? Quem está aí com a gente? Vamos lá. Luiz, Fábio Júnior, Roberta e Thaisa. Tudo ok? Podemos seguir? Tranquilo. Boa. Então vamos lá. Nossa próxima questão. Em relação à capacidade de armazenamento de dados, o mercado disponibiliza uma série de opções de mídia. Entre as mais conhecidas, né? CD, DVD, eu diria que o Blu-ray não é tão usual. Não é tão. Acho que não deu muito certo. Até pelo custo, né? Pelo custo. É mais caro. A respeito desta última, logo quem? Blu-ray, assinale a alternativa que indica corretamente a máxima capacidade de uma mídia Blu-ray do tipo 2 camadas. Eu diria que está em ordem aqui, tá? Está em ordem. O CD na faixa de 650, 700 mega, CD. O DVD na faixa de 4,7 giga. E aí, você vai ver que no caso, o Blu-ray, cabe mais. 20, 25 gigabytes. Mas isso quando você grava apenas uma camada. Quando você grava 2 camadas, vamos dobrar essa capacidade.
O DVD também permite o duas camadas. O CD não, tá? O CD só tem uma camada mesmo. Então, 700 é pouco. 700 seria do CD. 4,7 é do DVD. Eu diria que 8,5 poderia ser o DVD de duas camadas. 850 mega? Não, esse aqui não tem ninguém com essa disponibilidade. Sobrou aqui para nós os 50 GB. Então, a capacidade aí, eu não diria máxima, mas a capacidade do Blu-ray gira em torno de 50 GB. Resposta, letra A. Letra A. Legal? Vamos para a próxima. Vamos ver. Linux. Professor, Fala aí. não é letra C, né? Não a letra A, né? O senhor falou letra A. Eu falei letra A? Opa, perdão. Letra C. C. Isso. Professor, pode só confirmar para mim o gabarito da 5 e a 4? Vamos lá. Por 5. favor. Eu cheguei agora, estava no celular. Né? Porque ele inverteu aqui a ordem, né? Então, inicialmente, Adriano está enviando, Carlos está recebendo. Mas na hora de perguntar, ele perguntou. Beleza. De Carlos e Adriana, download e upload. Marquei certo, então. A4, né? O separador que está sendo usado é o ponto e vírgula. Cada ponto e vírgula ele passa para uma nova célula. Legal? Beleza. Beleza. Então vamos lá. 5, 6 agora, que não é A, é C. Vamos para 7. Assinale a opção que indica o comando do Linux, que pode ser utilizado para exibir o conteúdo de um arquivo texto. Olha só, LN é para criar um link. Touch é para criar um arquivo. BG é de background, passar um processo para o segundo plano. Call é para acessar o calendário. E less é para mostrar o conteúdo de um arquivo de forma paginada. Ele vai mostrar uma tela cheia, você vai dar Enter, ele vai rolar para a segunda tela, ele vai mostrando de forma paginada. É o comando less. Ok? Eu diria que o cat ele mostra o conteúdo de um arquivo, sim. Só que ele vai mostrar corrido. Aqui o less ele vai por partes, né? Mostrando pedacinho a pedacinho. Pedacinho. Resposta da 7, letra E. 8. Vamos a uma questão que mostra uma fórmula. Olha a fórmula. E esta fórmula está no G1. No G1 nós temos a seguinte fórmula. Cifrão A. 1 mais B cifrão 1. Ok. E eu vou copiar. Esta fórmula do G1 ela continua existindo, mas eu vou copiar e colar em H2. Veja, para resolver qualquer questão de cópia, você vai seguir aquela regrinha, a dica dos 3 passos. Onde o passo 1 é repetir a parte fixa. Eu costumo dizer que tirando endereçamento de célula, todo o restante é parte fixa. Só que o endereçamento de célula é composto de coluna e linha. E um endereçamento de célula que tiver o sinal do cifrão, a parte que estiver o cifrão, é uma parte ancorada. É uma parte que não vai sofrer variação. Veja, não vai sofrer variação no A, não vai sofrer variação no 1. Então eu diria que o passo 1, inicialmente, você faria isso, ó. Isso. E com essa dica que eu dei agora, a parte ancorada
tu pode fazer no passo 1. Tenho certeza, isso não muda. Tenho certeza, isso não muda. Essa é a parte ancorada. Agora que você fez a parte ancorada, vamos fazer a variação da coluna. Para fazer a variação da coluna, você analisa origem e destino. Coluna de origem, G. Coluna destino, H. De G para H mudou? Mudou mais um. Mas tu vai aplicar esse mais um onde dá. Tanto é que aqui não dá, ó. Tá ancorado? Mas aqui tá livre. P mais um. C. Variou uma coluna, varia uma coluna. Passo 3. A variação também, só que para linha. A variação da linha é assim, mesma coisa. Linha de origem, linha destino. 1 para 2, mais 1. 1 para 2, mais 1. Aqui não dá, tá preso, ó. Mas aqui tá livre. 1 mais 1, 2. Tu sabe que muitas bancas pedem isso pro aluno. Qual é a fórmula resultante? Aqui não. Ele quer que você ainda resolva esta fórmula. Tudo bem, que a fórmula é bem simples, né? É o A2, é o 8, mais o C1, o 4. Então, nenhuma dificuldade, né? É o 8 mais o 4. Fácil. Resultado, 12. 12. Ok? A fórmula inicial era essa. Ao copiar para H2 gerou essa. E o resultado da fórmula final, 12. Resposta é B de bola. Ok? Questão envolvendo cópia de fórmulas. Cópia de fórmulas é uma boa pedida principalmente para a prova da Polícia Militar. Eu diria que a Polícia Civil, ela colocaria uma função, um cálculo mais elaborado. Poderia até copiar esta função e pedir para você resolver. Mas, dentro dessa, simplesmente uma operação simples de soma, né, e simplesmente uma cópia, tem mais cara de Polícia Militar. Beleza? Questão número 8, resposta B de bola. Vamos para 9. Legal. VOF. Pensando aí no LibreOffice Writer, marque V para verdadeiro e F para falsa. Vem cá, é possível selecionar uma palavra? Selecionar uma palavra? Clicando uma vez com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Olha, o botão está certo. Mas não é uma vez. É 2 cliques. Um clique vai apenas posicionar o cursor. Então, começa por F. Se tu começou por F, já eliminou 2. É possível selecionar uma frase. O que é frase? Frase é até onde ele acha o ponto. Um parágrafo é quando eu dou o Enter. Quando ele acha o ponto, é frase. Então anota aí. 1 clique, posiciona. 2 cliques, seleciona a palavra. 3 cliques, perfeito, seleciona a frase. Veja, opa, ó, é possível selecionar uma frase clicando 3 vezes no botão esquerdo. Perfeito. Porque 4 cliques seleciona um parágrafo. 3 seleciona a frase. Frase, oração, sentença, marca V. Se você marcou V, vou riscar aqui. E sobrou, ó, V, V. Qualquer uma que você responder agora, você mata. Pode escolher, qualquer uma. É possível selecionar um parágrafo clicando 4 vezes com o botão esquerdo do mouse sobre a palavra. Bem, quando eu expliquei o 3, eu já na sequência expliquei o 4. Realmente, a ideia do parágrafo são 4 cliques. V. Se é V aqui, tem que ser F na última. É possível selecionar múltiplas palavras não sequenciais. Não sequenciais, eu quero selecionar esta, esta
esta. Usando o Shift? Não, você vai usar o Ctrl. Para selecionar múltiplas palavras, eu mantenho o Ctrl pressionado. Tinha que ser F. Tinha que ser F. Resposta, letra E. Letra E. Boa, boa. Ok? Letra E. Vamos lá. Vamos para a prova para a questão de internet, fechando a nossa segunda prova. Durante a navegação na internet, usando o Google Chrome, um usuário fez o download a baixa, de um arquivo com a extensão PDF. E depois de alguns dias, o usuário não lembra mais dessa operação. E por isso decidiu verificar, cuidado, não é o histórico de navegação. Não, é o histórico de downloads. Ele quer listar, porque histórico de navegação, as páginas que ele visitou, é o Ctrl H. Exibir os downloads é o Ctrl J. Então, para obter o histórico de download, a lista de downloads, eu vou teclar Ctrl J. Rapidinho. Ctrl H, histórico de navegação. Ctrl D, adicionar aos favoritos. Ctrl A, selecionar tudo. E Ctrl N, nova janela. Não é nova guia, nova janela. Perfeito? Então, fechamos aqui a nossa segunda prova. Mais 5 questões já foram. Só queria aproveitar aqui o momento, né? Temos aí, vamos lá, deixa eu ver. Temos 4 colegas. Eu mandei mensagem hoje durante o dia, que hoje, dia 30 de novembro, é o último dia para você fazer a inscrição no simulado. Você vai fazer prova da Polícia Civil no simulado com todas as matérias. Todas, ok? Mais redação. É o simulado Whats. Então hoje você consegue fazer a inscrição ainda no preço promocional. Se você pegar o pacote dos 4 simulados, 80. Se você pegar o simulado isolado, individual, 25. São 4. Então o pacote sai 20 cada um. Se você contratar hoje ainda, você vai pagar, né, 25 cada um. Legal? Não esquece. Sei que alguns já fizeram aí, né? Já estão inscritos, mas fica a dica aí, né? Para fazer. Tem que testar, tem que, né? Não só informática, mas você tem que ver como é que você está em outras matérias, tá? E aí o bom do simulado é isso, você tem essa noção, principalmente redação também. Legal? Vamos lá. E professor? Diga aí, Luiz. Esses simulados, eu vi que o senhor mandou lá, mas eu estou enrolado hoje, dia 30, fechamento, fogo. Mas ele não vai ser para fazer num dia específico. Como é que funciona o simulado Whats? Ele é no sábado, 1h30 a gente manda, e você tem até às 5h30 para mandar de volta. Isto para você participar do ranking, entendeu? Entendi. Não, pô, eu não consigo, nesse horário eu tô de plantão, nesse horário eu tô trabalhando, tranquilo. Você pode mandar a tua redação, porque tem a redação, né? Você vai fazer a redação, tirar foto, mandar, até segunda-feira às 10 horas da manhã. Tá, só que daí não participa do ranking. A pessoa não participa do ranking, porque senão é sacanagem, né? Aí o cara tá em casa, consulta, bonitinho, chama a família toda, né? Cada um faz uma questão, daí não dá. Então, pensando no tempo bonitinho, que é o normal da prova, né? Aí você participa do ranking. Fora isso, tranquilo, você vai ter a redação corrigida. E a hora que terminar o horário, a gente manda o gabarito e o comentário das questões. Ok? Maravilha. Beleza. Então, para a questão número 11. São características da impressora laser as abaixo relacionadas, exceto a ausência de impacto, realmente. Impacto é a tal da matricial. As demais não têm impacto. Jato de tinta, laser, né, térmica, não tem impacto. Então, esse aqui, a ausência de impacto, está valendo. Velocidade em preto, sim, porque tem a impressão colorida, e laser tem preto e branco também, tá?
acima de 55 ppm. ppm é páginas por minuto. Veja, é quase uma página por minuto. Realmente. A laser, ela tem essa característica de ser uma impressão de boa qualidade e rápida. Tá valendo. Excelente qualidade de impressão. Rápida e de boa qualidade. E essa qualidade se traduz na resolução. DPI é dot per inch, pontos por polegada, 9.600 por 600 dpi. Então, acima, né? Veja, acima. Ele não falou que esse é o limite, não. Então, acima dessa resolução. Valendo. Presença de sublimação de tinta. Não, a laser, só um segundo, peraí, só um segundinho, tá? A laser, deixa eu pegar aqui. Ó, vou mostrar pro pessoal. Opa, aqui, olha a laser dela, né? A laser, você tem esse cartucho, agora fica meio embaçado aqui, deixa eu ver, aí ficou melhor, tá? Que é o toner. Vamos dar para sacudir muito, senão vamos sujar todo aqui, né? Então, não tem a tinta, não é um borrifar a tinta, não aplica uma fina camada de tinta. A ideia do toner. Então, esta realmente, a letra E, não é uma característica da impressora laser. Legal, legal. Ok, volta ali. Letra E. Tá? Essa sublimação, né? Ela não trabalha com tinta, ela trabalha com um pozinho, chamado toner. E lembrando, tem laser colorida? Tem, ok? Aquele, por exemplo, é um toner só preto, um pozinho preto, que nem numa fotocopiadora, né? Que nem no Xerox. Fala aí, Roberta. Na hora você falou assim, essa velocidade é quase uma por minuto, mas você quis dizer uma página por segundo, né? Quase isso? E 55 páginas Isso. por minuto, Por né? minuto, então é quase que uma página por segundo, né? Isso, perfeito. Nossa, bem rápido, eu não estou muito acostumada a ver. Ela é bem... Quando a gente fala isso, né, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, isso são velocidades médias, né? Depende do quantos por cento da folha é impresso. Ah, então, sim, claro. Estamos pensando num texto normal, um formulário. Uhum. Não, vou imprimir uma foto, claro que vai reduzir. Uhum. A qualidade disso, numa alta qualidade, ou então isso varia, né? Varia. Mas ele vai atingir velocidades como essa realmente. Legal, obrigada. Então aqui para nós, letra E. 12. No sistema operacional Linux, por meio do comando. O comando está aqui, pessoal, ó. CD. O que faz o CD? Change Directory. Trocar de diretório. Trocar, acessar, né? Navegar entre os diretórios. Na verdade, eu estou navegando, indo para o diretório IFF. Então, se eu digitar esse comando, não interessa onde eu estou, eu vou acessar o diretório IFF. Digitado em um terminal, um usuário que possua todos os privilégios necessários, sim, né? Porque vai que é um diretório protegido, né? Não. Vamos pensar que a pessoa tem acesso ao tal diretório. Vai listar? Não. Vai compactar? Não. Vai remover? Não. Vai criar o diretório? Não. Ele vai abrir, acessar, navegar. Resposta, letra E. Só para lembrar que para listar é ls. Lembrar que para compactar nós temos o comando tar. Remover o diretório, nós temos o rmdir, mas o diretório tem que estar vazio. E para criar um diretório nós temos o mkdir. Então, questãozinha relativamente fácil. O fácil e difícil é sempre relativo, né? Por quê? Depende do que você já ouviu falar. Professor, eu não uso Linux. Professor, eu nunca vi essa parte de comando. Então, realmente, né? Para o usuário comum, CD. Ah, será que C de compactar? Eu ia pegar uma palavra com C. Ou compactar ou criar. Tu vê, nenhum
nem outro. É para acessar, navegar, abrir o diretório. Resposta, letra E. Letra E. Ok? 12. Vamos para 13. Considere que o fragmento de planilha abaixo foi extraído de um editor de planilhas, Calc. Em relação ao seu conteúdo, analise as afirmativas a seguir. Para obter o valor 141, esse aqui, ó, esse aqui, o usuário digitou a fórmula soma B2, ponto e vírgula é um E, tá? Ponto e vírgula é um E. E B5. Fácil, só conferir. 27, que é o B2, e 38, que é o B5, se eu somar os dois dá 141? Não. Provavelmente, em vez do ponto e vírgula, para dar o 141, tem que ser um 2 pontos. Tem que ser um até. Com E, mas não chega mais nem perto. 65. Ok? Então, um está errado. Um estando errado, olha, ó. Um estando errado, já risco o risco. Caso o usuário digite a fórmula, ó, é um soma C. Como é que funciona o soma C? Intervalo de comparação, condição e intervalo de soma. Então, o A2 até o A5, até aqui. Condição, A4. Quando for mouse, meio bobo, só aparece uma vez o mouse, né? Tudo bem. É mouse? Não. É mouse? Não. É mouse? Sim. É mouse? Não. Quando for mouse, soma o equivalente no B2 até o B5. É mouse? Não, não soma. É mouse? Não, não soma. É mouse? Sim. É mouse? Não. Então, o resultado desse soma C vai dar 45. O 2 está certo. Só o 3 não. Pode ser o 2 e o 3 ou só o 2. Agora vamos ter que conferir aqui, ó. Para obter o valor total da célula B6, de novo B6, o usuário poderá digitar a seguinte fórmula. Veja, se eu pegar este B2 mais B3 mais B4 mais B5, vai dar o 141? Vai. É a única maneira de fazer essa soma? Não. Não. Como a gente viu aqui, ó, eu poderia fazer desta maneira que é mais prático. Função soma. Mas eu diria que desta forma também dá certo. Eu estou somando o valor da impressora, do monitor, do mouse e do teclado. Valor não, a quantidade, né? A quantidade. Então, 2 e 3. 2 e 3, resposta letra E. Ok, tranquilo. Vamos para a nossa questão número 14. 14. Um relatório deve ser elaborado por Antônio e revisado por Bruno e Carlos. Quem está criando é o Antônio, quem vai revisar é o Bruno e o Carlos. Após as revisões de Bruno e Carlos, o relatório deve ser remetido a Duarte. Uma outra parada, para fins de aprovação, aceitação ou rejeição das revisões. Aí tem um recurso que está lá no menu editar, lá do Writer, que os revisores devem utilizar para facilitar o trabalho do Duarte. Qual que é? Comparar documento? Alterações? Localizar e substituir? Colar especial? Plugin? Esse é o tipo de recurso que a gente chama de controlar alterações. O documento foi criado por Antônio. Bruno e Carlos, ao receber, ativam o recurso controlar alterações. E toda e qualquer mudança que esses dois fizerem vai aparecer em destaque, sinalizado. Quando o Duarte recebe, ele vai ver onde está marcado que houve alteração e vai ter a chance de aceitar, rejeitar. Né? Então, o papel do Duarte no final é aceitar ou rejeitar as revisões que foram feitas por Bruno e Carlos. Mas, para isso,
nós temos que ativar o recurso chamado controlar alterações. Resposta, letra B de bola. Esse é um recurso, eu falo, é um recurso avançado. Avançado. Quem trabalha mais com texto, com documentos, diagramação, até usa isso com mais frequência. Mas o usuário comum, não. Não. A pessoa nem sabe, né, da existência desse tipo de recurso. Legal. Vamos para mais uma? Vamos fechar a nossa terceira prova. Terceira prova, 15. Considerando as teclas de atalho do navegador Chrome, analise, né, as seguintes afirmações. O atalho Alt-Tab acessa a próxima guia aberta à direita. Lembrando, tá o navegador, ó. Navegador, nós temos aqui, ó, as guias, ó. Não vou abrir mais uma guia, senão eu vou sair aqui da parada, né? Mas eu vou abrir várias guias. Ele está dizendo que o Alt-Tab permite eu passar para a guia direita. Não. Alt-Tab é alternar entre as janelas. Se eu der um Alt-Tab, ele vem para o PowerPoint. Alt-Tab, ele volta aqui, né? Ele fica alternando entre as janelas dos aplicativos. Errado. De novo, errado. Sai riscando. Isto me mostra que o item 3 tem que estar certo. O atalho Alt mais seta para a esquerda retorna à página anterior do histórico de navegação da aba atual. Então, é como se a ideia do voltar e avançar dentro da ordem de navegação. Nós temos um botãozinho, né, que é uma setinha, voltando ou avançando, né? Mas eu posso usar Alt, mais no teclado, né, a seta para a esquerda. Voltar, voltar. Retorna à página anterior do histórico de navegação. O 3 tinha que estar certo. Quem que vai definir? O 2. O atalho Ctrl+Shift+T. Ctrl+T abre uma guia. Ctrl+Shift+T abre a última guia fechada. Ih, fechei sem querer. Ctrl+Shift+T reabre essa última guia. Ctrl+T abre uma guia em branco. Ctrl+Shift+T reabre a guia. Então, o 2 está certo. Se o 2 está certo, a resposta é B de bola. B de bola. Ok? Bem, esta foi a nossa questão número 15. Chegamos aqui à metade. Temos ainda mais 3 provas, mais 15 questões para comentar com vocês. Mas vamos fazer o nosso breve intervalinho. Combinado? Alguma dúvida aí, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, tranquilo? Então, marca aí. Vamos fazer o intervalo, voltamos em seguidinha. Quanto tempo, prof? 10, 12 minutos, seja o máximo. Beleza. Ok? Vamos voltar, pessoal, vamos voltar. Quem já está aí com a gente? Vamos lá, vamos à chamada, né? Luiz. Tô na área. Opa! Fábio Júnior, tá por aí? Roberta, Thaisa. Os três, falta o ok dos 3. Tô aqui, Márcio. Aí, falta o ok dos 2, Roberta e Fábio Júnior. Vamos lá, vamos lá. Pode mandar mensagem, levanta a mão. Oi, professor. Cheguei. Desculpa. Só o Fabinho Júnior, vamos lá. Tá por aí? Acorda aí, moleque. Tá ou não tá? Aí. Beleza, vamos lá. Tá todos os 4 agora. Todo mundo já voltou do intervalo. Vamos seguir com mais 15 questões, né? Mais 3 provas. Vamos lá. Questão 16. Um pendrive com capacidade de 4 GB, possui 2.424.832 bytes livres. Em um computador com Windows 7, que isso aqui tanto faz, né? Não vai fazer diferença, tem Windows 7, tem Linux, o que for. Caberá nesse pendrive um arquivo de vídeo de quanto?
quanto eu consigo jogar aí para dentro. Primeiro, o pendrive é 4 GB. E eu já tenho 2.424 bytes. 2.424.832 bytes livres. Bytes livres. Veja, se eu fosse transformar isso para kilobytes, eu ia dividir por 1024. Eu sempre falo que a divisão por 1024 é um inferno. É inferno. Porque é um número quebrado, né? Então a gente faz dividido por 1000. Por 1000, para facilitar a minha vida. Então esses 2 milhões vai virar 2.424 kilobytes. Você vê que aqui, ó, pô, se tem 2 milhões e pouco de bytes, não vai ter 2 milhões de kilobytes. Não, não. Já risco a letra A. Ok? Agora, se eu for transformar isso para mega, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1000. Eu vou ter 2,4 megabytes. 2,4 megabytes livre. Então, 55 não dá. Ok? Lembrando que isso é mega. Se fosse giga, eu ia dividir por 1000. Eu ia ter 0,002. Concorda que não dá 1 giga, não dá 0,9 giga, mas o único que cabe é o 2,1. Se eu tenho 2,4, 2,1, cabe. Resposta aqui para mim, letra E. Eu falo, é uma questão mais matemática do que qualquer outra coisa. Só tem que conhecer a escala. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, onde essas correspondências equivalem a 1024. Aqui, para facilitar o cálculo, botei dividido por 1000 sempre. Ok? Resposta, letra E. Vamos lá. 17. Muitas vezes, um usuário do sistema operacional Ubuntu precisa executar programas com permissão de superusuário. Veja, de repente, o usuário que está conectado, ele não é o superusuário, mas ele quer requisitar esses poderes. Então, você pode usar um comando para solicitar esses poderes de superusuário. Claro, vai ter que digitar a senha do superusuário, senão qualquer um faria isso. Então, que comando você vai usar para requisitar esse poder e, a partir daí, executar um comando, instalar, desinstalar, fazer algo que seria de permissão do superusuário. Root é o nome do superusuário. chmod é para definir permissões, alterar as permissões de leitura, escrita e execução. Agora, sudo, você vai solicitar, né, fazer os poderes de superusuário. Você vai solicitar os poderes de superusuário. O comando aqui é sudo. Ok? Shawn também tem a ver com permissões, né? É para cancelar as permissões, mas sudo é justamente para você ativar, tem que informar a senha, óbvio, você ativar como se você estivesse usando essa máquina como o root, como o superusuário. Professor, Falei. o Shawn, então, é o contrário é para tirar as permissões que o Shmood dá? Né, ali você vai alterar, você vai cancelar algumas permissões. Perfeito. Tá, ok. Obrigada. Esse sudo aí, professor, parece o lá dos Power Rangers, né? Solicitar os superpoderes. Aqueles
As coisas bem de japonês mesmo, né? Olha, eu tô jantando aqui até me engasguei, Fábio. O super lembrei dessa poderes agora. aqui. Bom, agora você não vai esquecer nunca mais do sudo também. Não esqueço nunca mais do sudo. Eu já associei a sumô, eu já tinha feito umas associações assim para gravar, que é o poderoso, sumô. Eu faço umas associações, mas agora, quando você falou dos Power Rangers, aí daí não esqueço mais. Solicitar os poderes do super-usuário. Bora, vamos lá. Comando Power Ranger, tá bom. Vamos para a próxima. No Calc, em sua configuração padrão, o recurso colar especial permite, entre outras funcionalidades, colar os valores ou simplesmente a fórmula. Porque, na verdade, o colar especial... Volta aqui. O colar especial... Tá difícil? Aqui, isto. Eu copio algo e quando eu vou colar, ele vai me abrir um leque de opções. Em se tratando do Calc, é bem legal. Eu posso colar somente o valor, eu posso colar somente a fórmula, eu posso copiar somente o formato, eu posso copiar transpondo o que é uma sequência de linha, vira uma sequência de coluna. Eu posso colar somando, posso colar dividindo, fazendo uma operação matemática. Então eu falo que o colar especial, só um segundo, para aí. Quen, 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 quen. Ficamos no vácuo. Oh, e essa tosse do professor, eu vou pegar no pé dele, hein? Eu fiquei pensando, eu tenho aula presencial. Pô, uma galera que eu conheço está com Covid, os representantes meus. Putz. Tem muita gente, né? É verdade. Tem. E praticamente está quase 100%, já 98%, né? 97%. Se bem que há muita mentira aí no meio, mas... Tem muita politicagem no meio, né? Para querer... Vamos lá. O que houve aí, Fábio? Minha tosse? Da sua tosse, você falou dessa tosse que a gente está... Professor, estou preocupado com essa tosse, hein? Não, tranquilo. Nada de especial. Mas você sabe que às vezes a tosse pode ser até refluxo, que dá uma tossezinha chata e não é nada? Não, às vezes alérgica também, né? Alérgica. O tempo está muito seco. Eu falo que essa mudança do clima aí, né, tá complicado, né? Calor, depois chove, esfria, né? Então, realmente, quem já teve aula comigo presencial sabe que, né, é um período que eu sempre tô meio ruim da garganta, né? Sim. Não esquenta, professor. Vamos lá, professor. Então, vamos seguir. Então, vimos lá a ideia do colar especial. Você vai colar, né, um conteúdo que pode ser uma forma, uma função, né, só o resultado, só a formatação. Então, o que ele fala? Esse colar aqui especial, tá? Ao copiar uma célula que tem como conteúdo uma fórmula e utilizar o recurso colar, ele começou falando do colar especial e passou de uma hora para outra. Se o cara não está atento, ele continua nessa brincadeira, ó. Meu amigo, ele fez propaganda do colar especial, mas agora o que eu quero, a questão envolve o quê? O simples colar. Então eu vou copiar uma célula, tá, que tem uma fórmula, e eu vou utilizar a opção colar. Quando eu faço isso, é feita uma cópia do quê? De tudo. Da fórmula com a formatação. Da fórmula sem, não. Do valor, não. Da fórmula. Do cálculo. Com a formatação, sim. Sem a formatação, não. Da formatação apenas, essas outras opções, eu diria, você poderia fazer com colar especial. Mas o colar, o simples colar, o tal do Ctrl+V, ele cola tudo. Ele cola a formatação e ele cola o conteúdo, que é a fórmula em si, é a expressão. Então, a sacanagem é ele ter mudado. Começou falando de um e passou para o outro. Resposta aqui é letra... Opa, é letra A, tá? É letra A. Ó, falha minha aí, ó. Da fórmula com a formatação, tá? Aqui, depois eu tenho que arrumar o slide, ó.
Não, não. Da fórmula em si com a formatação. Ok? Beleza. Vamos lá. Seguindo. 19. No editor de texto LibreOffice Writer, para dividir o texto em colunas, eu tenho um texto, um parágrafo, um documento, e eu quero pegar e criar esse texto de forma colunada. Já teve questão de prova, acho que foi da própria Federal, para o cargo de redator, onde ele queria fazer aquele texto com uma aparência mais de jornal, uma aparência mais, né, uma diagramação mais bonitinha. Apostila, jornal, revista. Então você quer criar um texto colunado. Aonde eu vou para criar um texto colunado? Seria no formatar, no inserir, exibir ou editar. Ficou fácil porque o menu formatar é o menu principal. É o menu que você tem que conhecer de cabo a rabo. Então você vai no formatar, coluna, e claro, vai escolher o número de colunas que você quer. Se quer usar o separador entre uma coluna e outra, né, você vai definir essa partezinha. Legal? Bem, só peço desculpa ali pelo telefone, né? Tocando. É que como eu sou síndico do prédio aqui, e hoje é dia do síndico, né? Então, alguns moradores acabam lembrando aí, ligando para parabenizar, né? Então, foi mais só essa Parabéns, professor. Eu não queria estar na tua pele. Não, mas é legal, é divertido, cara. Boa. Né? Então tem que vir aqui para o meu condomínio, que é 288 apartamentos. Eu acho que toda profissão tem seus altos e baixos, né? Tem ônus e bônus. Também tem as suas encrencas também, né? Todas tem. Vamos lá. Mas o bom é que a gente consegue criar uma amizade, uma relação com boa parte do pessoal, isso é interessante. Bem, então vamos seguir para a nossa próxima questão. 20. Analise as afirmações sobre o navegador Mozilla Firefox e as formas para reabrir uma aba que tenha sido fechada acidentalmente. Veja, essa ideia de uma aba, uma guia, que foi fechada acidentalmente, acabamos de ver numa outra questão. Lembra? Ctrl T, abre uma guia, uma nova guia em branco. Ctrl Shift T, abre uma guia que você fechou sem querer. Olha aqui, ó, pressionando as teclas Ctrl Shift T. Então eu diria que essa aqui você já sabe. Essa aqui é verdadeira. Então, pensando na terceira posição, V, olha aí, já facilitou minha vida. Só pode ser C ou E. E no C ou E, eu acabei de ver que essa segunda posição tem que ser falso. Lá no navegador, se eu for no menu ferramentas, eu peço para reabrir a aba. Não tem esse recurso, não tem. Agora, então, você pode escolher. Qualquer uma que você acertar, você acha a resposta. O engraçado é que as duas falam do botão direito. Botão direito, eu sempre falo, é chave para tudo. Você não sabe fazer alguma coisa, clica com o direito. Mas você vai clicar no direito em cima de algo que tem a ver. Como assim? Veja, por exemplo, a letra, né? O item 4. Se eu pressionar o botão direito do mouse em qualquer parte da área de conteúdo de uma aba que tenha permanecido aberta. Então não me interessa onde. Eu vim aqui clicar com o botão direito? Não. Aqui, se eu clicar com o botão direito, ele vai me dar opções da página que eu estou acessando. Ok? Tudo bem, eu não tô no Firefox, tá? Eu não tô no Firefox. Mas o princípio é o mesmo. Se eu vier, e aí a letra não, né? O item 1. Se eu pressionar o botão direito lá no símbolo de mais, qual é o símbolo de mais? Aqui, ó. Clicar aqui com o botão direito, né? Aqui ele não vai me abrir, eu não tenho opções. Mas se eu tivesse fechado sem querer uma aba, ele ia abrir essa lista, a ideia de você poder reabrir a aba dessa, né? A última que você fechou sem querer.
Então, veja, o item 4, falso, e o item 1, verdadeiro. Resposta aqui para nós, letra C. Letra C. Então, busca sempre, nesse tipo de questão, uma alternativa fácil, uma coisa que você tenha certeza que você já viu em algum lugar, e a partir daí vai pelas beiradas, vai tentando chegar na resposta. Ok? Boa. Vamos lá. Com isso, matamos mais uma prova. Temos mais 10 questões, mais 2 provas para a gente ver. 21. Determine qual das memórias abaixo tem maior capacidade de armazenamento. Eu falo que aqui dá para você lembrar da pirâmide. A pirâmide mostra para você exemplos de memória que tem velocidade e tem volume, capacidade de armazenamento. Registrador, veja, registrador é a menor memória, é a mais rápida, porém a menor. Cache, se eu fosse comparar cache com registrador, tudo bem, a cache é maior, o registrador é mais rápido, a cache é maior que o registrador, mas a pirâmide segue. RAM, então a RAM é maior que a cache. Quem está na base da pirâmide? O disco rígido. Disco rígido, Winchester, HD, é um exemplo de memória de massa. Memória de maior capacidade de armazenamento são as memórias de guarda definitiva, onde eu vou instalar programas, onde eu vou salvar arquivos, são as memórias de massa, também chamadas de memórias secundárias. Então, risca aqui, e a resposta é letra D de dado. Eu falo até pelo termo memória de massa, né? A massa lembra aquele grande volume, então, tá? Então fica fácil, depende da pessoa não conhecer esse termo, mas arriscaria pelo termo, né? Pela palavra que lembra volume, grande capacidade. Perfeito. 22. Qual a função do comando cat? Cat perguntou, etc. passwd. Na verdade, o diretório, etc. são arquivos de configuração. Aqui, o passwd, eu vou ter informações sobre os usuários. Os usuários, as contas de usuário. Ok? Então, ele vai mostrar justamente as informações dos usuários. Agora, o que é esse red-10? Então, aqui para nós, ele vai listar todos os usuários do sistema e aqui ele vai limitar a exibir os 10 primeiros usuários. Então, ele vai mostrar nessas informações, ok, os 10 primeiros. Engraçado, né? Ele chama de listar. Mas ele está listando, mostrando, exibindo o conteúdo. Tá? Então ele vai... Porque listar para nós é sempre o ls, né? ls. Então aqui ele vai estar mostrando o conteúdo dessa relação de usuários, vamos dizer assim. Ok? E o red-10, limitando aos 10 primeiros. Menos mal, né? É o tipo da coisa que a gente tem que aceitar, porque todos falam em listar, ó. Listar. Professor, essa letra D, ela tá bem errada ou não? Desde dado. Listar todos os usuários do sistema. Não é todos. Ok. É Todos os usuários do todos. sistema, né? Sim, Certo. então do Linux, né? Do sistema Linux ou só do sistema, dá no mesmo. Pensando no sistema que está sendo usado, né? O Sim. sistema Linux. E agora o remove. Ele não remove, ó. Esse menos não é para excluir. É para limitar. É um parâmetro para informar, para trazer a informação apenas dos 10. Não é para excluir 10.
Ok? Não estou excluindo usuários. Eu estou, né, apresentando de 10 em 10, vamos dizer assim. Maravilha. Então, por isso, nossa resposta aqui é B de bola. 23. Vamos lá. Baseada na figura abaixo, que ilustra uma parte do calque, podemos dizer que soma a 1 ponto e vírgula 3. A fórmula soma B1, 2 pontos, B3. E a soma de C1 mais C3. Os valores que aparecem nessas células são respectivamente. Bem, você vê que em uma das alternativas, em duas na verdade, ele fala que a fórmula apresenta um erro. A pergunta é, eu posso fazer isso? A soma de C1 mais C3? É meio, né, uma redundância, né? Você colocar um ponto e vírgula ou mandando somar as duas internamente, vai dar no mesmo. Lembra da nossa aula, quem está assistindo as aulas de funções? Quais são os parâmetros da função soma? Quais são os argumentos da função soma? Células, valores, operações que eu quero somar. Então eu posso mandar fazer um somatório, meio bobo, mas pode. Ele vai pegar o C1, somar o C3, isso vai gerar um valor. É claro que a soma de um valor é o próprio. 73. Então você já sabe que aqui no finalzinho, a última é 73. Não dá erro e dá 73. E agora? Qualquer uma que você fizer, você mata. O que você prefere? Somar o A1 e o A3 ou somar o B1 até o B3? B1 até o B3 é o conjunto. A1 e o A3 é essas duas. 56 mais 19, 75. Fechou. Vamos só confirmar? 40, 20, 17, realmente 77. Resposta é D de dado. 75, 77 e 73. Então, primeiro, o cara tem que lembrar, isso aqui não gera erro. Não. Isso aqui é permitido. Professor, alguma situação que pudesse gerar erro? Vamos ver. Igual B1, 2 pontos. Ali é um 2 pontos, tá? É que correu aqui, ó. É 2 pontos. B1, 2 pontos, B3. Eu falo que isso vai dar erro. Porque o 2 pontos só pode ser usado em funções. E cadê o nome da função? Tá faltando. Então isso geraria um erro. Ok? Boa. Vamos para a próxima. Mais uma de tecla de atalho. Uma das opções de se inserir uma tabela no LibreOffice, eu diria que uma das opções é você ir no menu tabela e clicar na opção inserir. Mas você pode também usar uma tecla de atalho. Qual é a tecla de atalho para criar uma tabela? Cuidado! Não é Ctrl T. Não. Ó, veja, é o Ctrl combinado com alguma mais uma tecla. Não é Ctrl T, é Ctrl F12. Tá? Ctrl, não é só o F12, é o Ctrl mais F12, insere, cria uma nova tabela. Perfeito? Então, tecla de atalho é uma boa. 25. Ao navegar pela internet, o Firefox Mozilla armazena temporariamente imagens e partes de sites visitados para acelerar a navegação, carregando a página visitada mais rapidamente. Cada vez que você visita um site, ele cria uma cópia desta página no teu computador, são os temporários, e quando você visita essa página por uma segunda vez, uma próxima vez, parte da informação já está aqui. Eu ganho tempo. Não preciso carregar tudo de novo. A parte da informação está aqui. Mas esse está aqui é aonde? É isso que ele está perguntando.
Veja, para apagar esse histórico, deve-se limpar o dado de navegação denominado o quê? Downloads efetuados, dados de formulário, favoritos, cookies ou cache. Eu acredito que alguém deva ter marcado cookie. Não, é a área de cache. Cookie são dados, são informações sobre a preferência de acesso. Mas quanto ao conteúdo da página, como ele falou, imagem, texto, isso está na área de cache. É uma cache de disco. É uma cache gravada no teu HD, guarda essas informações para facilitar um futuro acesso. Ok? Então, é a área de cache. Cache de disco. Boa. Resposta aqui para nós, letra E. Beleza? Estamos agora na reta final. Última questão. Antes de ir para a última questão, só para lembrar, nós estamos aqui na nossa maratona 16. Temos mais 4 pela frente. 17, 18, 19 e 20. Depois nós vamos ver o que a gente faz. A gente vai, né? Vamos colocar outro tipo de evento, algo assim. Mas mais 4 maratonas estão garantidas. 4 maratonas são mais 120 questões. Então vai dar para reforçar bem a matéria. Ok? Vamos para a próxima. E a impressora presente em vários POS e ATMs para a emissão de cupons fiscais, extrato bancário, é do tipo. Para quem não está... Quem trabalha no comércio já ouviu falar esses termos, né? Tal do POS ou ATM. ATM é terminal de autoatendimento. Você vai no banco lá sacar algo assim, né? Então tá. E o POS é as maquininhas. Você que pediu aí uma pizza, tá chegando. O cara vai lá com a maquininha, você passa o seu cartão e sai o comprovante. Geralmente aquele comprovante, aquele extrato que você tira no terminal de autoatendimento, né? Ele usa um tipo de impressão. Uma impressão térmica. Uma impressão térmica. Tanto é que esse tipo, o papel é sensível ao calor. E com o passar do tempo, ele vai clareando, vai sumindo, vai desaparecendo. Então não é uma impressão durável, ok? A tal da impressão térmica. Beleza, jato de tinta, uma plotter. Lembra que a plotter é para uma impressão maior, uma impressão de impacto, laser? Não, estamos falando de uma impressão térmica. Cupom fiscal e extrato bancário. Bom exemplo. Vamos para a próxima. Cara, essa aqui nós já comentamos, nós já vimos isso naquela questão anterior. Né? Em um sistema operacional Linux, qual dos seguintes arquivos que contém as informações sobre cada um dos usuários? Nós vimos o comando cat em cima deste arquivo para listar os usuários. Agora, quer saber? Né? Aqui é meio, eu diria, a primeira fase daquela pergunta. Né? Se você visse essa primeiro, agora depois fica fácil. O cat para ver o conteúdo daquele arquivo. Qual o arquivo que era? É o arquivo passwd, que está onde? No diretório etc. Então não é o arquivo group, não é o arquivo home, não é o arquivo user, não é o arquivo info. Veja, contém as informações. Ah, deve ser o info. Sobre cada um dos usuários. Ah, deve ser o user, então. Né? Então, ele vai tentar jogar com algumas palavras daqui. Mas não, vimos que essas informações estão dentro do arquivo chamado passwd. Ok? Esse mesmo termo é um comando usado para alterar a senha. E ele vai guardar informações do usuário dentro de um arquivo com esse mesmo nome. Então, aqui para nós, resposta letra A. Veja, se as questões estivessem em ordem contrária, né, facilitava um monte aquela outra. Beleza? 28.
E aí? Essa aqui a gente criou. Essa aqui é uma questão inventada, mas com base numa que a gente já trabalhou. Ele fala que o A1, a célula A1, tem o seguinte valor: 7. O A2 está vazio, tá? O A3 tem o número 14. O A4 está vazio também. Vazio, não tem nada. Não é que está escrito vazio. Se tivesse escrito vazio, ele devia estar entre aspas, tá? Não, está vazia. A célula está vazia. O A5 tem 9. O valor apresentado pela fórmula contar vazio, de A1 até A5. De A1 até A5, o que ele vai fazer? Ué, contar. Contar o quê? Quantas células estão vazias? Quantas células estão vazias? 1, 2. 2. Ah, vai trazer mensagem erro que não existe essa função. Existe. Contar vazio, conta células vazias. Existe uma função que é meio o contrário dela. Não é contar não vazio, contar preenchida, não. É contar valores. Contar valor, ele vai fazer contar células que estão com algum tipo de conteúdo. Esse algum tipo de conteúdo pode ser um número, pode ser um texto. Então, contar valor ia contar 1, 2, 3. Contar vazio, 1, 2. E a ideia não é somar, é simplesmente fazer a contagem. Resposta, letra B. Letra B. Ok. Estas são funções que nós já vimos na nossa aula de funções. Tá? Quem não lembra, quem dá uma revisada, lembra, ela está lá bonitinho no YouTube para você. Você pode assistir quantas vezes quiser. Ok? Vamos para mais uma. 29. E caramba, essa é grande. A imagem abaixo, botei para o lado, apresenta um documento elaborado no LibreOffice Writer em sua configuração padrão, contendo um trecho do poema Soneto da Felicidade de Vinícius de Moraes. Considerando que a linha ao redor do texto, essa linha aqui, ó, ok? Essa caixa, na verdade, representa as margens de uma página. Os números ao lado esquerdo aqui, esses números, é porque não tem número do outro lado, é esse número aqui, esse número, representa a numeração de linhas. Tu sabe que essa numeração de linhas, você consegue isso pelo menu Ferramentas. Ferramentas, numeração de linhas. Isso que os caracteres não imprimíveis, qual caracteres? O espaço em branco, o Enter. Tem alguma tabulação? Não, não. Basicamente, o Enter e o espaço em branco estão sendo exibidos. E a partir daí, marcar VOF. Olha só, primeiro item. Os parágrafos do texto podem estar formatados com alinhamento à esquerda. Pensa aqui. Isso aqui é a minha página. Começa aqui e termina aqui. Opa, termina aqui. Veja, ele segue? Não, não segue. Mas como eu tenho um parágrafo, um segundo parágrafo, um terceiro parágrafo, fica difícil dizer se ele está alinhado à esquerda ou se está justificado. O justificado ia dar esse mesmo tipo de efeito. Se eu tivesse um parágrafo com várias linhas, eu poderia afirmar. Mas como eu não tenho, eu posso apenas dizer, ó, pode. Poder pode. Não necessariamente, mas poder pode. Pode também estar justificado. Pode. Ok? Então, vou marcar um V e vou marcar um segundo V. VV acabou. Ao final de cada linha, as teclas Shift e Enter podem ter sido pressionadas. Não,
foi pressionado só o Enter. O Enter é que dá essa marca de parágrafo. Aí alguns estão se perguntando, o que faz o Shift Enter? Quebra de linha. Opa! Quebra de linha. Quebra de linha apareceria esse sinal, pessoal. Ok? Esse sinal é a quebra de linha. Esse sinal é a marca de parágrafo. Então eu diria F. A fonte dos caracteres do texto, lá da linha 4, linha 4, aqui, ó, podem estar formatados com efeito taxado. Tá vendo, ó? Tem um risco no meio. Como é que eu faço esse risco no meio? Taxado. Beleza. V. Que sequência ficou? VV, FV. Resposta, letra A. Principalmente a numeração de linhas já foi cobrada em prova da Federal. O recurso taxado já foi cobrado na prova da Federal. E o alinhamento é uma boa. É uma boa. Né? Entender que cada linha, que cada parágrafo pode ter sido justificado? Pode. Pode. Eu sei que você está acostumado justificado de distribuir. Mas como é um parágrafo de uma linha só, ele vai ficar recuado à esquerda. Legal. Vamos para a nossa última questão. Cara, essa questão, eu digo para o aluno, o legal é você acessar o seguinte site, quer ver? Vem comigo. Vamos fugir um pouquinho aqui, quer ver? Ó, tu vai acessar o seguinte site, registro.br. Registro.br. No site registro.br, você vai ver, ó, os tipos de domínios, as categorias que existem. Caramba, existe domínio da Compal, artes, músicas, dev, desenvolvedores, eco. Vamos ver se a gente acha lá aquele domínio que ele falou, né? Ele falou o quê? Ó, sim. www.carlos.sim. Vamos ver se tem algum sim por aqui. Ó, não apareceu aqui para nós, não. Calma que tem mais, ó. Né? Profissionais liberais, vamos ver, advogado. Ó lá, sim. Corretores. Agora imagina, como é que eu vou guardar tudo que é tipo de domínio? Lá ele fala, ó, seria um contador? Contador é CNT. Tá? Instrutor, impressor, importador, né? Então ele coloca várias situações. A título de curiosidade, acessa o site registro.br e você vai ver, ó, detetive, você economista, você engenheiro, né? Tem para tudo. Geólogo, jornalista, e caramba, né? Médico, ó lá, Roberta, dentista. Professor tem aqui, não tem, professor? Até professor tem, né? Então, ó, Esse Odô aí eu sabia. Odô? Mas eu não uso, não. Não. Eita. É criado um domínio para categoria, para classe. Agora, se a pessoa vai usar ou não, é outra história. Muitas vezes o pessoal prefere usar o .com, que é mais fácil de lembrar. Né? Eu não vou... eu também acho. Não vou usar marcioveg.pro. Pô, sei lá. Né? Eu prefiro usar marcioveg.com.br. Ou professor Marcioveg. Eu prefiro associar o cargo, a função, junto ao nome da página. Mas aí fica a critério de cada um. O importante é que tem categoria para cada grupo. Então, como eu falei, a título de curiosidade, não custa. Acessa lá registro.br e dá uma olhada nas categorias que existem. Essa da questão, ponto sim, Carlos. Carlos nada mais é do que um corretor. Resposta, letra D. Legal. Boa aqui, fechamos. 30 questões. Espero que tenham gostado da maratona de hoje. Segunda-feira que vem tem mais. Lembra, temos a maratona 17, 18,
19 e 20, mais 4 pela frente, tá? Então já vai se programando aí, né, certinho para poder participar das demais. Tranquilo? Valeu, professor. Obrigado, hein? Pessoal, Valeu, boa noite, pessoal. boa noite aí, Thaisa. Boa noite. Né? Falou, Boa professor. noite, Boa noite. Roberto. Boa noite, pessoal. Até mais.